com requerimentos, sugestões ou qualquer ideia relacionada à nossa cidade. Nos envie seu vídeo via WhatsApp. O seu assunto será divulgado dentro dos nossos canais de comunicações após a nossa análise. Participe e ajude a transformar Barueri em uma cidade cada dia melhor. Acompanhe nosso jornal, siga nossas redes sociais e mantenha-se informado. O Grito Barueri, com a palavra você. Olá, boa noite. Seja bem-vindo para mais um programa com a palavra você. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva, que você ative o sininho para poder receber as notificações dos programas do jornal O Grito. É muito importante. Hoje nós vamos falar com mais um candidato a vereador de Barueri, e esse candidato, ele é muito conhecido, né? Eu acredito que Barueri todo já ouviu falar nesse candidato. Ele é natural de São Gotardo, Minas Gerais. Ele é advogado, casado, pai de 2 filhas. Ele mora em Barueri já há 48 anos e ele foi o fundador do núcleo do PT em Barueri. Ele é o Baltazar. Seja bem-vindo, Baltazar. Olá, Sori. Uma ótima noite para você. Boa noite. E muito obrigado pelo convite, viu? Uma grande honra estar aqui hoje batendo esse papo com você. Creio que vai ser de extrema relevância. Portanto, agradeço o jornal O Grito, que eu acho que essa iniciativa ela só tem a contribuir para que não só o eleitor, mas para que o povo de Barueri tenha a possibilidade de ver o que pensa cada um dos concorrentes, por exemplo, a um cargo a vereador. Então, eu parabenizo de pronto a iniciativa de vocês. Sim, é muito importante, né, Baltazar, porque nós precisamos conhecer bem quem nós vamos votar, em quem vamos escolher para estar nos representando por 4 anos. É muito importante, por isso nós tivemos essa iniciativa. Mas nós queremos conhecer um pouco sobre o Baltazar. Quem é Baltazar? Quanto tempo você mora em Barueri? Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Perfeito. Eu vou fazer um resumo, passando aí pela a minha história aí, nesses 60 e poucos anos de caminhada, que não são poucos. Eu sou, como você disse, nasci em Minas Gerais, mas saí daquele estado muito jovem. Eu saí de lá, eu tinha 2 anos de idade e vim aqui para São Paulo, aqui para o interior de São Paulo, a cidade de Guaíra, aquela cidade ali próxima da cidade de Barretos, onde tem ali a festa do peão. Então é um local, uma região muito conhecida. Fiquei naquela cidade de Guaíra, não foi um período muito longo, mas já foi um período o suficiente para marcar muito a minha história passada. Eu acho que ali a gente começou a ser forjado, de repente, para ser o que somos hoje. Em Guaíra, nós, infelizmente, se trata de uma cidade maravilhosa, mas, no meu caso, não foi um dos melhores lugares que hoje está gravado na minha lembrança. As recordações não são das melhores. Porque naquela cidade, eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu comecei a trabalhar de boia fria. Então, eu trabalhei dos 9 anos aos 12 anos de boia fria. E o que acontece? Naquela oportunidade, meu pai teve um problema muito sério de saúde, né, e não conseguia trabalhar para manter a família, e em função disso, nós, os filhos, tivemos que ir à luta, ao campo. E foi uma época muito sofrida. Então, era eu e 2 outras irmãs. Então, a gente fazia o quê? Às 4 horas da manhã, a gente tinha que levantar, preparar ali a marmita quando tinha. E partir para o local onde se chama o ponto onde
uns fala gato, outros fala empreiteiro, os caras que arregimentam os trabalhadores. Então a gente ia para aquele lugar às 4 horas da manhã e ali a gente tentava ali, diante daqueles vários empleiteiros, ou gato, como queiram, para ver quem teria interesse na mão de obra apresentada por nós, os trabalhadores. Eu tinha um problema sério, porque com aquela idade era difícil. Geralmente, eu e as irmãs muitas vezes ia para o trabalho naquela madrugada toda e às vezes voltava porque não era sequer aceito, até em função da minha idade. Então, isso me parece que até era normal. Hoje eu vejo com normalidade, né? Claro, muito jovem. Mas mesmo assim, trabalhei muito. Parte do trabalho era carpinho, aquela coisa toda. E nessa fase da minha vida, eu lembro muito quando eu estava fazendo carpinho do roça, porque ali era assim, para ganhar o dia, para você ter o salário do dia completo no final, você tinha que acompanhar o coletivo. Se você não conseguisse, você tinha um salário reduzido. E esse era o problema meu, porque eu, muito jovem, eu não conseguia acompanhar. E aí, quem sofria muito eram minhas irmãs, que para que eu pudesse acompanhar, elas colocavam, eu ia ao meio, as duas de cada lado, me ajudando naquela trabalho, para que eu acompanhasse o grupo e para que no fim do dia a gente conseguisse obter o salário. Então foi uma fase muito difícil, que marcou muito minha vida. Não foi um período tão longo, né? Foi dos 9 aos 12 anos, mas foi um sofrimento que marcou demais a minha vida, né? Por quê? E ali eu imagino assim, hoje, né, o quanto deve ter sofrido a minha mãe e meu pai, porque eu não gostaria hoje, nem de longe, de imaginar meus filhos numa situação daquela, porque você saía na madrugada, mas você não sabia para onde ele ia. Como eu disse, você ia para a disputa ali, para ver se alguém te aceitava ou não, mas quando alguém te aceitasse, você não sabia qual seria o destino, você podia ir para qualquer fazenda. Então, eu falei eu falei sobre o trabalho de roça, de enxada, mas tinha outros, tinha ralear algodão, colher algodão, quebra de milho, tinha uma série de tantos serviços que a gente fazia, e todos eles, a meu ver, para a minha idade, era um serviço totalmente inadequado, né? Então, eu passei por isso. Deixando essa parte aí de lado, aí de Guaíra mudei para o Paraná com 12 anos de idade e lá fiquei até os 18 anos. Aí você fala, bom, lá melhorou? Não, não melhorou nada. Lá eu só não era boia fria. Passei a ser o tal do meieiro, em outros momentos eu era o tal do arrendatário, mas nas duas situações é muito ruim. O meieiro é aquele que o patrão entra com a terra, você entra com o trabalho e planta e no final divide o que plantou. Agora você imagina qual é a produção que tem uma pessoa trabalhando braçal? É quase que nada, mesmo se a terra fosse sua. Imagina que você vai dividir o que sobra quando produz. Tem ano que às vezes os efeitos climático não nos ajuda tanto, não nos ajudava tanto e terminava ficando a situação mais complicada. Quando tudo corria bem, já era muito difícil, até porque eu era criança ainda. Eu estou falando de 12 aos 18 anos. Enfim, então foi um momento também no Paraná muito sofrido, e lembro ali de algumas passagens que marcaram muito, dentre elas era aquela, quando você ia fazer arrendava uma área, você não tinha liberdade de plantar aquilo que você gostaria, porque se permitisse, sabe o que eu ia plantar? Arroz e feijão, era isso que eu queria plantar, porque eu e 6, nosso coletivo nós éramos em 6, eu e mais 5 irmãos, entre eles irmãs também, e minha mãe. Então, a gente pensava muito na alimentação para o decorrer do ano. Eu chamava assim, a gente gostaria sempre de ter assim, o arroz para despesa, o feijão para despesa, aquela coisa toda. Mas quem dava a regra do jogo era o fazendeiro. Dizia, não, você vai plantar algodão, você não vai plantar arroz e feijão. Enfim, isso já me chateava muito naquela época, né? Eu falava, puxa vida, a gente precisa de uma coisa, os caras nos obrigam a fazer outra. Isso me causava um certo desconforto.
E aí, geralmente, no fundo das terras, da fazenda, onde passa os rios, aquela coisa toda, é que você tinha ali local que você poderia. Aí fala assim: ó, aqui é onde os tratores não podem entrar, aqui você pode cultivar o que você achar melhor. Aí ali que você podia plantar o arroz, o feijão. Era um pedaço onde o trator não ia. Então você ia cuidar daquilo. E era um local muito difícil para você plantar naquilo, porque não entrava o maquinário, você tinha que fazer na enxada, e era muita pedra, era um negócio ruim demais. Enfim, então, num certo dia, minha mãe chegou lá e falou: minha mãe, eu não vou mais fazer isso. Era 9 horas da manhã, porque nesse trabalho a gente almoça cedo. Aí, quando foi 9 horas, eu peguei minha enxada e joguei fora. Deve estar por lá até hoje. Falei: eu vou embora. Ela falou: para onde? Eu falei: para São Paulo. Vai fazer o quê? Eu não sei, vou para São Paulo. Portanto, vim para cá. Então, chegando em São Paulo, cheguei aqui aí com 18 anos. Eu tomei essa atitude exatamente quando eu completei 18 anos. Vim para São Paulo, chegando aqui, comecei a trabalhar na Braseixo. Trabalhei na Braseixo durante 1 ano e 9 meses. Foi a primeira empresa que eu trabalhei, já morando no Belval. Portanto, Sim. cheguei no Belval, isso foi em 76, comecei a trabalhar na Braseixo. E na Braseixo eu tive que entrar, não precisa aqui nem de dizer que foi no serviço mais humilde possível, até porque eu não tinha qualificação nenhuma. Eu nunca tinha entrado dentro da empresa, né? Enfim, eu não sabia nem sequer pegar o trem quando cheguei por aqui, que era aquele trem japonês que andava por aí. Então, eu trabalhei na Braseixo durante 1 ano e 9 meses. E saí de lá por quê? Porque desde o dia que eu entrei lá, eu comecei a estudar. Eu sempre tive um sonho grande em estudar, muito embora na minha vida, antes dos 18, isso foi praticamente impossível. Então, comecei a estudar, e ali, devido aos horários, revezamento, aquela coisa toda, e depois passou um horário mais complicado ainda, que além de revezamento, não tinha o dia específico para o descanso, então não deu para ficar muito tempo. Fiquei 1 ano e 6 meses, mas 1 ano e 9 meses, mas mesmo nesse período, levando adiante ali os meus estudos. Aí, quando mudou o regime, não dava para estudar, portanto, eu pedi para sair, fui para a Ford, fiquei na Ford Brasil durante 19 anos e 6 meses. Ali, naquela época, fiz vários cursos, curso técnico desenhista, técnico projetista, técnico metalurgia, depois entrei para engenharia, não achei que era o caminho, que era engenharia civil, e depois fiz direito, porque eu sonhava de um dia começar a advogar. Enfim, na Ford fiquei 19 anos, saindo dali, eu fui para uma empresa representar essa empresa, que ela é lá do Sul, é a Tupi. Fiquei durante 7 anos representando essa empresa em São Paulo. Aí eu representava ela dentro da Ford, da Volkswagen, GM, a Renault, Peugeot, uma série de empresas que a Tupi fornecia, e eu era o representante deles por aqui. Bom, enfim, 7 anos nessa luta, mas aí já melhorou bastante. Eu já estava em outra pegada, né? Já estava com a família estruturada, já nesse inteirinho todo, resumindo, já estava casado, já tinha uma extraordinária esposa, que é a Maria Itamar. Nesse período, nós dois fizemos faculdade, ela fez, eu fiz, já tinha os filhos, enfim. Então, na verdade, é um filho e uma filha, viu? É o Christian e a Kelly. Hoje os dois estão todos formados, e o Christian entrou ali para fazer física na Unicamp, depois resolveu fazer direito, hoje é advogado, a minha filha também é advogada, enfim. Então, essa é a minha família. Meu filho é concursado, minha filha também, minha esposa também foi concursada durante todo o tempo, e eu, há 20 anos, estou advogando aqui no Jardim Belval. Então, em resumo, é mais ou menos essa história, e tenho hoje 48 anos de Belval, portanto, 48 anos de Barueri. Em resumo, basicamente é isso. Uma história muito bonita, além de sofrida, né? Muito sofrida, mas muito bonita, de superação, né? De luta, de garra, de nunca desistir, né? E isso é muito lindo. E você demonstrou para a gente agora que você é um excelente representante de empresa, né? Que você trabalhou por tantos anos na Ford, como você falou, trabalhou mais muitos anos nas outras empresas, então você é um excelente funcionário. Eu não tenho dúvida que fará o mesmo pelo povo, né? Vai nos representar muito bem, vai ser um ótimo representante para a nossa cidade, eu tenho certeza disso.
Agora, vamos falar um pouquinho dos seus projetos, que eu estava lendo um pouquinho sobre os projetos que você vai defender aqui em Barueri, e são muito importantes, muito bons, e eu gostaria de mostrar isso para o nosso público que está nos assistindo, para eles entenderem bem quem é o Baltazar, qual a intenção do Baltazar, o que você pretende defender em Barueri para melhorar a situação, porque nós sabemos que a sua luta para melhorar a situação do povo, pelo social, já é de muito tempo, de longo tempo, né? Todos aqui em Barueri, eu acredito que conhecem Baltazar, porque você já foi candidato a vice-prefeito, né, por 2 vezes, então eu tenho certeza que a população de Barueri já conhece Baltazar, e agora, conhecendo um pouquinho da sua intimidade, da sua vida, vai ter certeza da sua capacidade para nos representar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre aqueles projetos que você tem, suas propostas que você pretende defender, e uma das suas propostas é a construção do Centro Educacional Unificado, que é o CEL. Você fala um pouquinho para a gente sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, esse CEL, além de um CEL, para mim, ele é um sonho. E por que eu abracei essa ideia? E não é de agora, não, viu, Sueli? Eu venho defendendo esse projeto desde 2004. Eu já disputei a prefeitura também, viu? E esse era um dos projetos. Sim, esse projeto, eu me apaixonei muito por ele. Estive à época visitando 2 unidades lá em São Paulo. Uma delas eu tive a honra de ir quando ela foi inaugurada. Foi algo extraordinário, não só pela obra em si, mas ao ver as pessoas que ali vieram para poder participar daquela inauguração, o quanto ficaram emocionadas. Por exemplo, eu vi um jovem que chorava de emoção porque ele, segundo ele, acho que tinha 18 ou 19 anos, e foi a primeira vez naquela inauguração que ele pôde assistir um filme no cinema. Então, aquilo eu ficava encantado com aquilo. Então, por que eu abracei, defendo essa ideia dos céus? E eu espero ainda que antes de eu encerrar a minha vida, a minha existência aqui nesse mundo, de ver isso implantado aqui em Barueri. Por quê? Primeiro, eu acho que tem muito a ver com a minha história. Porque eu contei aqui, resumidamente, por onde eu passei, mas para fazer os meus cursos, para que eu me formasse, para que a minha esposa também se formasse, porque quando eu casei ela também não tinha faculdade, e hoje ela se formou em 2 faculdades, já fez mais do que uma pós-graduação, e por aí se vai, minha filha também, e meu filho, minha filha já fez 2 ou 3 pós, enfim. Mas para que isso acontecesse, foi muito difícil. Mas muito difícil. Por quê? Primeiro que não tinha ProUni, não tinha pé de meia, não tinha nada disso. Eu era um trabalhador de salário muito pequeno e no primeiro momento estudava eu e a esposa. E praticamente quase que tudo que nós arrecadava relacionado ao salário ia embora quase que na escola. Era assim, não tinha muito jeito, era difícil. Aí então o que eu vejo hoje? E me apaixonei pelo céu, porque mesmo eu tendo conseguido fazer faculdade e dar essa oportunidade para meus filhos, no momento que era muito difícil, era algo, para muitos eu diria para você que não era difícil, era impossível, viu? E eu posso te afirmar, sem sombra, da minha geração, da minha família, se for olhar, e do time, a turma que conviveu comigo socialmente, a mesma época do meu tempo de juventude, eu não conheço nenhum que tenha feito um curso superior, para você ter uma ideia. Porque hoje eu já estou com... Então, isso é fato. Eu já tive depois pessoas que veio já numa outra fase, de repente, filho, sobrinho, aí sim, mas eu estou dizendo lá aqueles que eram da mesma idade que eu e que passou por os mesmos locais onde eu passei. Muitos deles não existem mais, até porque a vida que eu passei para vocês, se a pessoa não dá um jeito de sair, ela tem uma vida muito curta. Essa é a verdade. Então, isso me estimulou
abraçar essa ideia do céu. Me apaixonei. Por quê? Porque ali tem tudo que eu sempre sonhei a ter. Por exemplo, eu sempre tive um sonho de entrar numa piscina, tomar aquele banho de piscina, brincar como eu via tantas outras crianças e jovens fazer. E pra você ter uma ideia, em Guaíra, voltando lá, só para lembrar, sabe o que eu fazia na porta de um clube em Guaíra? Eu vendia amendoim doce aos domingos. Aos domingos, eu trabalhava semana na roça, ao domingo eu comprava o amendoim, eu fazia os doces, eu fazia o tal do chamado cartucho, eu ia para frente dos clubes lá em Guaíra para vender aquele amendoim para poder angariar uns trocados no fim de semana. Quando não era isso, eu via também com aquelas caixinhas de sorvete para vender o sorvete nos clubes. Então, qual era meu sonho? Era poder participar junto com aquelas outras crianças naquelas piscinas. Então já está aí, no céu tem piscina. O céu tem piscina, tem cinema. Outra coisa que era meu sonho. Eu tinha um sonho de ir aos domingos ao cinema, porque tinha o tal do matinê. Eu tinha loucura para ir aos matinê. Eu ia na frente do cinema só para vender sorvete e o tal do amendoim. Então, aqui no céu tem cinema. Aí, fora isso, no céu você tem o cinema, você tem a piscina, que é um sonho de criança, você tem a possibilidade de fazer, por exemplo, cursos de dança, uma série de atividades relacionadas à arte, à cultura, tem teatro, tem... Eu fui entrar no teatro, para você ter uma ideia, não precisa nem de fazer uma força grande mentalmente para saber que antes dos 18 anos eu nem sabia o que era teatro. Pra você ter uma ideia. Então aqui tem. Então, em resumo, no céu tem tudo que eu gostaria que na minha infância, na minha juventude, que me fosse oferecido. E, infelizmente, não foi oferecido. Então, aqui eu acho que é importante. E por que é importante? É porque o céu, na maneira que eu tive acompanhando e aonde eu vi ele ser projetado, ele é feito nas áreas mais, vamos dizer, da classe mais humilde da cidade. Por exemplo, hoje, se fosse ter um céu, o que eu penso? Ali no Vale do Sol, eu penso no lugar mais distante, nas periferias da cidade, onde... eu, quando eu falo Vale do Sol, não é que eu estou dizendo que o povo de lá é menos privilegiado que o Jardim Belvão, onde eu moro, não. Eu estou dizendo a distância do pessoal de lá para chegar até o shopping, para chegar até o nosso teatro aqui central, para chegar até ali, tanto esse shopping aqui que temos no centro de Barueri, como aquele ali próximo do Carrefour, quer dizer, é distante para o pessoal do Vale do Sol, o pessoal que estão lá no Imperial. Então, eu tenho certeza que tem muitos e muitos jovens que, como eu, talvez aí com 18 anos, 19, ainda não teve oportunidade de vir ao teatro e nem tampouco ir ao cinema. Então, portanto, eu acho que o céu é fundamental. Eu sonho ainda de ver ele se implantar em Barueri, nos pontos mais sofridos da cidade, mais distantes, para que todos os nossos jovens, todos tenham possibilidade de participar de tantas coisas bacanas que está incluído dentro desse projeto e que a nossa juventude muitas vezes não tem oportunidade. Com certeza, esse centro educacional é um centro completo, né? E com certeza vai estimular o jovem, a criança, a estudar com muito mais vontade, com muito mais amor, né? Vai tirar muito jovem da rua, muita criança que fica desocupado na rua, sem ter o que fazer muitas vezes. Vai ser maravilhoso, né? Vamos torcer para que realmente... Perdão, eu terminei interferindo na sua fala, perdão. Não, pode continuar. Então, quer dizer, o que você falou completa de uma forma bastante eficaz o que eu disse, porque o céu, além de toda essa estrutura que oferece para o jovem, no final de semana, pelo menos que eu pude acompanhar, ele é aberto para a família como um todo, e aí você matou a pau. De repente o jovem, às vezes, está sem o que fazer e às vezes correndo o risco até de ser cooptado pelo mundo, às vezes do crime e da droga, ele vai para lá com a família, curtir aquele ambiente com a família. Eu acho que isso é algo extremamente importante, porque vai estar com o pai, com a mãe, de repente é um momento da família se confraternizar, trocar ideias. Eu acho extraordinário. Eu sou encantado, eu sonho que isso vai acontecer um dia, aqui na minha cidade.
está começando a ser o meu sonho também, porque é muito bom. Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde preventiva e inclusiva, que é das suas bandeiras que você vai defender, né? Do projeto Médico da Família. Explica para a gente um pouquinho desse projeto. Então, esse é um outro projeto que eu já venho defendendo já há algum tempo, que eu acho ele muito importante, porque quando você tem um médico, e eu fui já em alguns locais onde esse sistema foi implantado e a gente pôde observar o quanto ele é positivo. Pelo seguinte, quando você tem um médico acompanhando lá uma certa quantidade de família, primeiro que o profissional ele vai até as pessoas e nessa visita eu vejo pelo menos duas coisas extremamente importantes. Primeiro, que você está agindo preventivamente, você está indo até as pessoas antes que o mal aconteça. E ali o profissional tem condições também de orientar, ou o pai, ou a mãe, porque hoje as famílias às vezes nem sempre é do casal, uma maneira, por exemplo, de melhor cuidar dos filhos, ou, quando não é dos filhos, uma melhor cuidado com a saúde do cidadão individualmente. Então, acho que isso ajuda muito por ser algo preventivo, porque muitas das doenças hoje, tem tantas delas, viu? Dentre, pressão alta, que é algo eu estou falando pressão alta porque eu estou falando para todos entenderem, para não falar que é a questão de hipertensão, que às vezes, não, é pressão alta mesmo, é lá do meu sertão, do mato, do sítio, é pressão alta que é hipertensão. Aí você tem o diabetes, você tem o colesterol, são três doenças silenciosas, e que matam tanta gente. E muitas delas morrem sem saber que tinha esse problema. Porque essas três figurinhas, quando se unem, ela pode tirar, não é? Ela pode tirar a vida do cidadão, assim, de um dia para a noite, sem ele, coisa rápida, morte súbita. E aí depois ela foi falar, puxa vida, ele tinha aquilo, outro, ele nem sabia. E o médico não vai fazer pelo menos essa checagem básica, vai checar se a pessoa tem hipertensão para se proteger antes que um desastre maior aconteça. Você consegue checar a diabetes e consegue checar, quer dizer, dá para fazer essa análise antes de se tornar algo mais grave. Portanto, é importante isso. E principalmente os homens. As mulheres, eu tenho observado que as mulheres elas se cuidam muito melhor do que os homens. Os homens são meio desleixadão, e às vezes quando você vê cidadão de 40, 50 e poucos anos, for olhar, é onde muitos morrem por doenças assim repentinas, porque eles não se cuidam. Eles acham assim, eu sou o cara, eu estou com a força toda, o vigor todo, eu sou forte. E ele não cuida, mas ele, de repente, ele está com essas três que eu acabei de mencionar. E daqui a pouco ele parte, e é uma fase que morre muitos homens, viu? Muitos. Então, eu acho que o médico da família pode ajudar, orientar, inclusive. Agora, o que mais tem de bom, que é a outra fase? É que quando você protege no nascedouro, você evita que o cidadão vai lá para os pronto-socorro, vai lá para os postinhos, e fica lá, aquele monte de gente lá, de repente, uma manhã toda, e ali ele fica estressado, porque às vezes demora para ser atendido, de repente ele vai com a doença e sai com outras duas, porque ele está no meio de todo mundo. Então eu acho que tentar prevenir é um caminho muito bom. Vai prevenir tudo? Não, não vai, mas muitas coisas você consegue resolver se você for ao campo por antecedência. Então eu acho que isso é importante e sonho que um dia isso seja implantado no Brasil afora, que vai ajudar muita gente. Com certeza, é muito importante mesmo. Hoje a gente vai no pronto-socorro, fica 4, 5 horas, né, no pronto-socorro, muitas vezes, e é o que você falou. Você vai com uma doença e às vezes volta com muito mais, porque em contato muito tempo com outras doenças, acaba pegando, não tem jeito, né? Realmente é um bom projeto. Principalmente, que sempre você me dá uma deixa que me enriquece aqui. E principalmente, o cidadão que vai para lá doente, ele já está debilitado. Ele está propenso a ser acometido por outra doença com facilidade. Né? Se ele tiver com a saúde em dia, de repente ele vai lá e sai numa boa. Mas quando ele está debilitado, olha, a chance dele sair com outro problema é grande. Né? Você desculpa só de eu estar... Não, imagina, fica à vontade. É isso mesmo, você está coberto de razão. E nós vamos falar um pouquinho, porque nosso tempo não é muito
longo, né? Seria legal se a gente pudesse explanar mais os assuntos, né? Mas infelizmente nosso tempo é limitado. Então, para a gente poder falar de todos os pontos, fala um pouquinho para a gente sobre o restaurante popular. Então, o restaurante popular é um outro sonho que eu tenho. E tudo tem muito a ver com a nossa origem. Por quê? Porque no meu tempo, nas correrias do dia a dia, e aí não deu para nós adentrar, mas já dá para imaginar o quanto foi difícil para estudar e trabalhar nos modos que eu fazia. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada. Teve época que eu trabalhei durante 6 meses sem folgar um dia. Aí por que o restaurante? Além do precinho ser bacana e atender aquele que às vezes não tem nada em casa, então ele atende talvez de uma forma bacana quem realmente está necessitado, esse é um ponto. Portanto, eu já passei por momentos difíceis, que eu não aprofundei aqui, mas eu sei o que é isso. Então, no meu passado, um restaurante desse seria algo extraordinário, principalmente quando eu estava em Guaíra. Isso aqui ia ser, nossa, ia ser a cereja do bolo, ter um local para nos domingos eu ir lá com a minha família para poder, de repente, almoçar. Então, esse é um ponto, de atender quem de fato não tem condições para se alimentar adequadamente. Mas não bastasse isso, a mãe de família e o pai de família que trabalha, geralmente, tem muitos, inclusive, que trabalham até o sábado, é uma vida muito corrida, porque faz hora extra, aquela coisa toda. Eu acho que seria muito importante, no final de semana, o esposo, convidar a esposa e os filhos, falar, puxa vida, vamos ali hoje no restaurante popular, hoje nós não vamos acender o fogão, nós não vamos dois lavar prato, vamos descansar hoje, você pega as crianças e vai lá. Eu acho isso fundamental para as pessoas, eu acho que isso aumenta a autoestima, dá a possibilidade daquele que nunca foi a um restaurante, viu? Tem gente que nunca foi, mas numa situação como essa, ele vai lá com a família, e eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença para muita gente. Alguém já teve, mas isso é um negocinho, não sei o quê, criticam. Eu já tive pessoas que fazem a crítica. Eu falo, cidadão, é porque você não veio de onde eu vim, é porque você não sabe de quem eu estou falando. O público-alvo disso aqui, talvez não seja o seu, mas é de muita gente. Portanto, eu acho que isso aqui seria algo extraordinário. É um sonho meu também. Quem passou por dificuldades, né? Eu passei também, minha infância também foi sofrida. Então, quem passou por uma dificuldade que muitas vezes não tinha nem o que comer, né? E hoje a gente sabe que tem pessoas em situação semelhante, né? Que às vezes não tem também o que comer. Então, vai fazer uma diferença enorme na vida de muita gente, né? Não tenha Como você dúvida. falou, talvez não seja para uns, mas para muitos vai fazer muita diferença. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da tarifa zero, ou passe livre. Fala um pouquinho, conta pra gente como você pretende defender essa causa aí. Então, esse também é algo que eu já defendo de algum tempo. Eu fui candidato a prefeito em 2020, portanto, há 4 anos atrás. Esse projeto aqui fazia parte, depois eu posso até te mostrar, eu podia até estar com ele que está no meu escritório, fazia parte lá do meu programa de governo, está lá. Esse era um item, a meu ver, extremamente importante. Por que ele é importante? Um pouco porque ele segue na linha dos anteriores que nós falamos, vai proteger quem mais precisa. Porque eu tive estudando à época, e que hoje não deve ser diferente, que há pessoas que gastam em torno de 40%, às vezes até um pouco mais, por cento do seu salário só no transporte. Ora, numa situação dessa, eu começo a pensar que o cidadão está pagando para trabalhar. Aí ele trabalha, no final do mês, 40% vai para o salário, para o transporte, outros tanto vai para o aluguel, outra parte vai para a conta de água e luz, quando ele pode pagar todos, porque às vezes ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser um grande administrador, ele tem que priorizar.
Um mês ele paga uma coisa, outro mês ele paga uma outra, em um ele atrasa o aluguel, no outro ele paga a conta de luz, no outro ele resolve. É assim que funciona. Então isso aqui me parece que para quem de fato precisa, é extremamente importante. Você pode ver que a sequência das coisas que eu defendo tem tudo a ver com incluir aquele cidadão que está fora, que está numa situação de muita dificuldade, trazer ele para o seio de uma sociedade mais justa. Todos os meus pontos aqui, eles têm uma sequência a ser seguida. Então, o Tarifa Zero é fundamental porque ajuda quem mais precisa. Mas eu estudei isso aqui também com profundidade à época, inclusive em 2020, eu estive falando com o cidadão que criou, o Gregório, que foi um dos criadores dessa ideia. Eu estive falando com ele e checando alguma cidade também, que na época já estava com esse projeto em funcionamento. Então, além de ajudar o trabalhador, tem outros pontos que é importante demais, que é a cidade onde isso foi implantado, geralmente ela reduz a circulação de veículos na cidade em 30%. Horas, nós estamos vendo como é que está aí a nossa atmosfera, o quanto os veículos estão poluindo aí o nosso ar, como está sendo complicado, aí vem esse buraco de ozônio e etc e tal, tudo coisa que, se nós não cuidarmos disso, e não vai demorar muito tempo, nosso planeta não vai ser um lugar onde há a possibilidade da população continuar existindo. Então, aqui é o início. Porque, veja bem, às vezes sai centenas e centenas de veículos rodando por aí, levando uma única pessoa. Muito embora ele tenha capacidade para levar 5, mas só leva 1. Mas o que ele está jogando de poluição no ar é coisa impressionante. E a quantidade de veículos nas grandes cidades, o que acontece? Se ele desempenhasse, seguisse o seu trajeto numa velocidade compatível ali com a determinação da lei de trânsito, até seria algo menor, porque iria rápido. Mas não, hoje o cidadão queria fazer em 15 minutos, ele fica 2, 3 horas e o motor está ali, ó, só jogando pó, poluindo o ar. Isso é horrível. Então nós temos que começar a pensar nisso. Transporte, dessa forma, começa a ajudar, porque às vezes o cidadão não pega o ônibus, porque o que ele vai gastar com o carro dele, dependendo da distância que ele vai percorrer, fica mais barato do que pagar o ônibus. Ele não vai. Eu já fiz essa conta, algumas vezes aqui. Fica mais barato ir de carro em vários pontos do que pegar o ônibus. Então ele não vai. Mas se você mudar essa regra, ele passa a deixar o carro, e já está comprovado. Isso aqui eu estou falando de cidades que já, hoje tem 116 cidades que já implantou esse sistema. 106 delas de uma forma mais efetiva, outras parcial, fim de semana, enfim, mas já tem várias cidades. E não é só no Brasil. De 2022 para cá, tem vários países, inclusive Estados Unidos e tantos outros, Espanha, que também estão abraçando, porque eu acho que toda a população inteligente vai ter que começar a pensar nisso, para ajudar o trabalhador e para ajudar o meio ambiente. E deve pensar depois em outras coisas. Hoje é o Tarifa Zero, mas eu acho que já é hora de começar a pensar também em outro projeto alternativo que não seja o combustível que nós estamos usando hoje. Mas, no primeiro momento, vamos começar pelo Tarifa Zero. Ajuda o meio ambiente, reduz a quantidade de carros nas rodovias, no estacionamento, enfim, e gera economia para o município, sabe por quê? Porque aquele dinheiro que o cidadão que vai fazer uso do transporte economiza, ele vai gastar na economia local, isso vai gerar renda para os comerciantes locais, ele vai comprar mais gás, ele vai comprar mais carne, mais arroz, porque ele tem uma renda maior. Então, para os comerciantes, os empresários dessa área, vai ser importante. E a prefeitura vai arrecadar mais impostos. Você percebe que é um negócio que tem uma sequência aí legal e precisa ser estudado com carinho? O que precisa ter é vontade política de fazer. Então, eu continuo defendendo, esse é um sonho nosso, e tomara que um dia a gente veja isso implantado também por aqui. Eu acredito e vou estar na torcida aqui, viu, Baltazar, porque é importante mesmo. Sobre o funcionalismo público. Então, o funcionário público é um outro item que eu tenho observado ao longo do tempo, que é assim, ó, é comum o funcionário
às vezes dedicam, e tem muitos que são muito dedicados. Eu tenho muitos amigos que foram ou são funcionários públicos. Mas, às vezes, porque tem um ou outro um pouco desidioso, o que acontece é que todos pagam um preço muito caro. O funcionário público, e muitas vezes, por mais que ele faça, ele é visto até de uma forma... hoje até pessoa até que, você é funcionário público, quer dizer, passa uma imagem de que essa moçada não trabalha, não dá devida importância para aquilo que está fazendo, e por aí se vai. Eu não concordo com isso. Eu acho que temos muitos funcionários extraordinários, que são bons, e que dedica e tenta prestar um bom serviço para a população, né? Mas, levando em consideração já essa cultura de que eles não são os trabalhadores vamos dizer, que tem a dedicação que os outros têm, muito embora isso, entre aspas, porque eu não concordo com isso, eles terminam sendo prejudicados, inclusive, muitas vezes pelo poder público. E aí tem algumas áreas, que a gente vê isso assim de forma muito clara, eles serem, de certa forma, massacrado pelo poder público, porque a população vê eles dessa forma, a meu ver, com uma certa ressalva, e o poder público, às vezes, para poder atender os anseios da população, faz um monte de coisa que não deveria, porque o povo está achando que é assim, o povo quer assim, e o funcionário público... em muitos casos, tem gente que acha que tem que ser reduzido e ser esmagado mais do que está, e aí os caras que assumem o poder público vai agindo nessa linha. Então, esse povo sofre muito. Então, acho que tem que ter um carinho especial para quem cuida, para quem está na ponta da administração, que é o cara que vai falar com o cidadão, é ele que vai ouvir. Eu já vi tantos funcionários, ainda bem que agora tem a lei que protege um pouco, mas já vi tantos funcionários sofrendo desaforo das pessoas que vêm estressadas por tantas outras coisas e despejam em cima do funcionário, e ele não tem muito o que fazer. Então, eu acho que precisa ser respeitado, precisa ser melhor remunerado, precisa ser cuidado do plano de carreira dos funcionários, né? E em muitos casos... evitar que, de repente, o cidadão inicia-se numa atividade, daqui a pouco tem um outro que aparece sendo superior a ele e que, às vezes, nada entende daquela carreira, daquela atividade. Então, o funcionário público, eu acho que assim, tem que ter uma sequência com promoções, um bom salário e respeito. Inclusive, aí vale muito também para os professores, porque eu vejo da mesma forma. Professor, na minha época, quando a professora vinha passando assim pela rua e que eu estava lá jogando burquinha, muitas vezes eu largava as burquinhas tudo enfiado dentro de um vidrinho e já ficava de pé porque eu tinha uma reverência, um respeito enorme pela professora. Então, o que significa isso? Que era um funcionário respeitado. Hoje o professor é complicado, o aluno xinga o professor, aí o pai, em vez de repreender o filho, como fazia a minha época, o pai vai lá e quebra o pau com o professor, acaba com a moral do professor, acaba com a autoestima do professor. O professor, muitas vezes, até fala, o coitadinho fica lá, quase que enfiando a cabeça dentro de um buraco, semelhante a um avestruz, diante de tanta humilhação. E aí o que acontece? Ele termina... E tem vários casos que eu conheço, viu? Ele termina tendo um problema sério de saúde, muitos ficam depressivos, autoestima lá embaixo. Aí eu te pergunto, uma pessoa que está com a autoestima lá embaixo, o que é que ela tem para passar para os teus filhos, para os teus netos? Eu faço essa análise. Então, o funcionário, quando eu menciono aqui, eu menciono de uma forma abrangente. Aqui eu não vou falar para tomar tempo, mas aí você tem, embora pode não ter relação nenhuma com o município, mas aí os policiais civis, você vê o quanto estão sendo, esse povo estão sendo massacrados, o Estado cada vez vai apertando eles vão ficando sem ar para respirar e cada vez querendo tirar mais direito deles, e eles não têm muita força também para se defender, porque a classe não é tão organizada como era nós, os metalúrgicos, lá no passado. Então, enfim, precisa tratar essa moçada toda
com muito respeito, para eles nos tratar bem também. Quando chega lá, eles vêm com um sorriso largo para nos receber, e os professores com a autoestima lá em cima. É meu sonho. É utopia? Pode ser, mas a gente tem que perseguir esses nossos sonhos, porque se a gente abrir mão, cruzar os braços, aí eu acho que o mal vai triunfar de uma vez por todas. Então, eu acho que temos que cuidar dos nossos funcionários. Verdade. Baltazar, nós estamos com o nosso tempo já estourado, então eu queria te agradecer muito a sua participação. Gostaria que você fizesse rapidamente as considerações finais, porque nós chegamos já no limite. Gostaria de falar mais, porque está muito gostoso a nossa conversa, mas infelizmente nós temos que respeitar o horário. Tá? Foi um prazer recebê-lo, viu? Foi muito bom bater esse papo com você, te conhecer um pouco melhor. Mas, Sueli, para mim foi uma honra, viu? Esse convite, na verdade, quando você fez, e na primeira oportunidade não deu certo, mas eu estava ansioso realmente para vir aqui bater esse papo, né? E o que eu peço hoje é assim, ó, levando em consideração que nós somos candidatos a vereador, e para aqueles que se identificam com as propostas as quais eu apresentei aqui, muito embora não são essas, viu? Essas são aquelas que eu já venho batalhando há algum tempo, mas tem tantas as outras que eu creio que será muito importante no sentido de inclusão social. Então, aquele que concorda com isso, que vê o mundo assim, na linha, vamos dizer, nas cores com as quais eu estou vendo, venha com a gente, venha somar. Sou candidato a vereador, meu número é o 13613, né? Marque esse número se você abraçar essa ideia, e mais, se concordar com ela, faz o que eu sempre fiz. Toda vez que eu via um político que defendia uma proposta com a qual eu me identificava, eu fazia campanha para ele, eu pedia voto para os parentes, eu pedia voto para os amigos, na escola, nas empresas, para poder aquele projeto ir adiante. Então, se você concorda com a nossa ideia, me ajude, vamos nessa aí, batalhar para ver se a gente consegue garantir aí essa vaga lá na Câmara dos Vereadores. E o prefeito que caminha conosco aqui nessa oportunidade é o Beto Piteri, então o meu número é o 13613, o número dele é o 10, né? E estamos juntos e espero que vocês tenham gostado e que levem em consideração tudo que nós falamos e venha com a gente. 13613, Baltazar. Baltazar, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe, boa sorte. Vou fazer votos que você consiga chegar lá. Tá bom? Tudo de bom para você. Amém. Eu agradeço demais a oportunidade, viu? E assim que você achar e tiver oportunidade, nós estamos à disposição para conversar mais sobre outras coisas, falar de tantas outras coisas, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço e fica com Deus e que Deus abençoe você também, viu? Eu aguardo vocês aqui a semana que vem para mais um podcast com a palavra você. Um beijo e até semana que vem. Tchau.